colocação, né? Porque hoje, né, nós como os brasileiros, a gente tem essa dificuldade de gestão. Tanto a gente já vê a própria gestão financeira própria, né? Quanto mais uma clínica de 64 pessoas, né? Então, eu acredito que a dificuldade de você gerir pessoas é a maior complicação. Porque o trabalho, todos sabem fazer, né? Considerando que todos são formados e especializados em sua área, né? Mas sempre surge, como que eu posso falar? Sempre surge percalços pelo caminho, né? E porque teve até um momento em que você atendia também, né? Quando que chegou esse momento em que você precisou deixar de atender e só administrar e gerir a clínica, né? Isso, quando eu assumi a Fisiofarm, então eu tinha a minha agenda, eu trabalhava, atendia literalmente 12 horas por dia, né, das 8 da manhã às 8 da noite, e a gestão eu fazia à noite, de madrugada, sábado, domingo, a gente tinha para isso, né, isso foram longos anos, alguns anos isso, e aí chegou um momento que eu reduzi, né, a minha agenda de atendimento, eu passei a atender só no período da tarde, né, eu me dedicava de manhã, então, para fazer a parte da gestão. E quando a gente abriu a filial lá em 2016, eu ainda atendia, em alguns períodos, eu fui reduzindo, né, a minha carga horária de agenda, mas foi mais ou menos nessa época, né, de 2016 para cá, que eu comecei a ver que realmente com o tamanho que estava se tornando a Fisiofarm, o tamanho das pessoas, e de fato, de tudo que envolve gestão, a gestão de pessoas é a mais complexa, é onde a gente encontra sempre maior dificuldade, e foi onde eu tive que decidir, né, se eu fosse querer fazer realmente uma gestão humanizada e boa, eu teria que optar em parar de atender, né? Ainda voltei a atender agora na pandemia, né? Tive que, né, com o aumento, com o fluxo, né, dos pacientes, eu tive que realizar alguns atendimentos. Adoro atender, né? Só que eu sou muito focada, assim, quando eu atendo, eu me envolvo no atendimento, eu não consigo fazer outra coisa. E da mesma forma na gestão. Então, se eu estou envolvida com a gestão, eu vou fazer gestão. E para quem não sabe, né, como se não bastasse só gerir a clínica, a Gladys tem outros projetos, né? E eu gostaria que tu falasse sobre eles, né? Sobre a presidência e como que isso tu encaixa na tua rotina, né? Porque não basta você ter como a clínica, você ainda tem o pessoal do conselho, né, ali. Uhum. Na verdade, também é algo que começou lá atrás, ainda na faculdade, acho que no último ano de faculdade, eu fui chamada para fazer um trabalho voluntário. Eu já fazia um trabalho voluntário na ADEGE, que é na Associação de Deficientes Físicos de Joinville. Fiz por 2 anos, desde o 3º ano da faculdade, aí. E aí eu fui chamada para fazer um trabalho voluntário de exercícios para os pacientes com esclerose múltipla. Na época, existia, né, essa associação, hoje não existe mais, mas existia uma associação de esclerose múltipla de Joinville e região. Eu cheguei a fazer parte dessa associação, da diretoria dessa associação. E quando eu fui chamada ainda como aluna, não era ainda fisioterapeuta, para passar alguns exercícios para esses pacientes que não tinham, a maioria deles não tinha acesso à fisioterapia, né? Então, eu lembro que na época a gente fez um trabalho muito interessante. Teve algumas palestras de alguns médicos que iam levar informação sobre a doença para esses pacientes. Lembro muito bem que um dos médicos foi o Dr. Marcos Vinícius, que eu já conheci desde aquela época, e foi muito interessante, eu fui me envolvendo nessa questão do associativismo, então, assim, desde antes de formada mesmo. E depois de formada, a gente manteve essa associação por alguns anos, onde eu acabei fazendo parte da diretoria, e a gente levou os exercícios, a fisioterapia mesmo para esses pacientes. E depois disso, eu não consigo lembrar agora exatamente que ano que foi, mas teve uma época aí que a gente teve a questão de renovação de contrato com as operadoras de plano de saúde.
E aí existia muito essa dificuldade de chegar aos planos de saúde, onde foi então criado um grupo aqui em Joinville de alguns proprietários de clínicas que se juntaram para a gente criar uma comissão ou uma associação, algo assim, para poder chegar para fazer essas negociações. Onde, então, o CREFITO 10, né, o nosso conselho regional aqui, organizou uma reunião, um encontro, né, para a gente poder debater sobre essas dificuldades que os gestores de clínicas estavam tendo. Foi onde eu conheci a Acefísio. Né, já existia uma associação, a Acefísio, ela é uma associação estadual de empresas de fisioterapia. Eu acabei associando a Fisioform, né, porque é uma associação de empresas, então a Fisioform acabou se associando a essa associação para a gente ter mais força e poder lutar pela evolução da fisioterapia, enfim, e principalmente com relação à remuneração dos planos de saúde, né? Que esse era o objetivo, o foco na época. E participando desses encontros foi onde eu fui convidada para fazer parte da diretoria depois dessa associação do Estado de Santa Catarina. E estando nessa associação, eu conheci a FENAFísio. A FENAFísio, então, ela é a Federação Nacional de Associações e Empresas de Fisioterapia. Então, a Acefísio, que era do Estado de Santa Catarina, ela já era associada à FENAFísio, então, por ser uma federação, a Acefísio, ela era do Estado de Santa Catarina. Então, a gente lutava, brigava pelas coisas que a gente queria dentro do Estado. Só que tinha algumas questões que eram a nível nacional. Então, a FENAFísio, por ser uma federação nacional, a gente conseguia, através da FENAFísio, ter essas... buscar, né, essas nossas demandas. Só fazendo um parêntese, né? Para quem não sabe, a fisioterapia no Brasil, ela é uma profissão relativamente nova quando a gente se compara com a enfermagem e a medicina, né? Eu não lembro, acho 1940 e alguma coisinha, se não me engano. Então, realmente, a fisioterapia, por ela ser um bebê dentro da área da saúde, a fisioterapia junto com a terapia ocupacional, né? Muitos dos direitos trabalhistas, remuneração, como agora a Gladys acabou, né, de falando sobre a obrigatoriedade de ter fisioterapeutas na UTI, até acho que 2, 3 anos atrás não se era obrigado a ter fisioterapeuta na UTI. E quando ocorreu a pandemia ela acelerou o crescimento da fisioterapia de uma forma inimaginável, né? Por tão ruim que foi a pandemia, mas para a fisioterapia teve o seu valor, né? Então hoje se existe essa obrigatoriedade de ter o fisioterapeuta no hospital. Então, para quem não sabe, nunca teve esse contato, né? O fisioterapeuta é ele que vai programar os aparelhos respiratórios, ele que vai ajudar o médico a avaliar se precisa desentubar, se não pode, se está cedo. É o fisioterapeuta que vai fazer esse atendimento, esse contato após ele ser estubado, na hora de levantar, na hora de sentar, né? Então, essa é a importância da fisioterapia. E por isso que esses conselhos, essas associações, elas são importantes, porque muitas vezes elas acabam lutando, né, por esses direitos. Por exemplo, a fisioterapia, uma coisa que estava se falando muito, né, sobre o piso salarial. Então, o piso salarial da fisioterapia ainda tá meio engatinhando, ainda não se tem, né. Outra coisa, a fisioterapia... em relação ao meio, acho que tu poderia falar um pouquinho, né? Que vocês estavam agora, acho que é o mais recente, né? Sim, como você falou, a fisioterapia realmente ela é uma profissão que ela foi regulamentada há 53 anos atrás. Né? Então, o Ramiro já era nascido e a fisioterapia não existia. Eu vim agregar. Obrigado. E de fato, né, e uma coisa que talvez, né, o que o João trouxe aqui é importante a gente até esclarecer, que é algo que não é passado também, mais uma vez, acho que as faculdades talvez teriam que já começar a levar isso para os alunos, porque a gente sai da faculdade sem saber qual é o real papel
do nosso conselho regional, né? Porque a gente tem o Conselho Regional da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o CREFITO, que são os CREFITOs regionais de cada estado. E a gente tem o nosso COFITO, que é o Conselho Federal da nossa profissão. Então, qual é o papel dos conselhos da profissão? Qual é o papel do sindicato? E qual é o papel das associações? A maioria dos profissionais acham que é tudo uma coisa só, que todo mundo trabalha, né? A idade e tá bom, né? E tá tudo certo. E, na verdade, não é bem assim, né? O nosso conselho, ele existe para fiscalizar. Então, ele é um órgão fiscalizador. E para a gente poder atuar como fisioterapeuta, a gente é obrigado a se inscrever no conselho, pagar anuidade, porque é o conselho que vai fiscalizar a população, se a população está recebendo um trabalho seguro e eficiente, através daquilo que a gente faz. E então, as pessoas acham que a gente paga anuidade e o conselho tem que dar um bom salário para nós, tem que fazer isso. E não, esse não é o papel do conselho. O papel do conselho apenas é fiscalizar a população e garantir que a população tenha um bom, receba, né, um bom serviço. Bom atendimento, né? Já a parte, né, que nem você falou, a parte do piso salarial, a parte de remuneração para o profissional cabe aos sindicatos. Então, é o sindicato que vai lutar para se ter hoje, né, quem está à frente, a gente sabe que tem muita informação distorcida aí no mercado, mas quem de fato está lutando e está atrás para que o piso salarial seja aprovado são os sindicatos, porque é o papel deles. E já as associações. As associações, qual é o papel? No caso que eu faço parte, né, hoje eu faço parte ainda da diretoria da Associação de Empresas do Estado de Santa Catarina e estou como presidente da Federação Nacional. Então, as associações, como são associações de empresa, então a nossa luta, a nossa batalha é para as melhorias como gestão, melhor gestão, porque antes não se tinha muito acesso a capacitação mesmo da parte de gestão. Então, a própria FENAFISE, ela trouxe muitos eventos, cursos para os gestores de fisioterapia poder desenvolver e fazer uma melhor gestão dos seus negócios, né? E principalmente a parte da gente busca os interesses das empresas, que é a melhoria da remuneração junto aos planos de saúde, porque os planos de saúde, até antes de existirem as associações, eu, Gladys, como proprietária da Fisiofarm, eu não tinha acesso a chegar lá num Bradesco para negociar, ou qualquer outro operador de plano de saúde. Eles não abriam as portas, eles não respondiam, tipo assim, é só mais uma. Então, foi esse o motivo de se criar as associações. Então, as associações falam em nome de todas as empresas, para ter força, para a gente realmente conseguir alcançar as nossas demandas. Né? Um exemplo que a gente sempre usa muito, a medicina, que é uma profissão muito, né, mais velha, né, que a fisioterapia, mas eles conseguem muitas coisas. Por quê? Porque eles têm a Associação Brasileira de Medicina muito forte. Então, eles conseguem as coisas, porque muitas vezes, né, um exemplo, os médicos de uma certa especialidade não vão mais atender o plano X. E, literalmente, todos os médicos daquela especialidade não atendem, porque eles são muito unidos dentro da associação e eles colocam isso, porque é através da associação. A gente só vai voltar a atender se a gente conseguir tal reajuste, ou se a gente conseguir tal, né, o resultado de tal demanda que a gente está buscando. Então, são as associações que vão atrás disso. Não é o Conselho Federal de Medicina que busca isso. É a mesma coisa dentro da fisioterapia. Então, as pessoas, né, os profissionais, muitas vezes têm essa visão distorcida, cobram muitas coisas do conselho e não é função do conselho. Então, isso é uma coisa que é interessante esclarecer.